Buenos días, gracias por la invitación, Eva y Juan, y la Universidad de Barcelona y ODAS. Voy a hablar sobre la estrategia didáctica para fomentar el pensamiento sostenible en los estudiantes del grado de diseño. Parece muy recambulesco así la charla, pero el enfoque es en ámbito de la estrategia didáctica, fomentar esta cuestión del pensamiento sostenible y poner en enfoque el grado de diseño. Como sabéis, diseño é uma arte aplicada e dentro desta arte aplicada sempre está enfocada na sociedade. Vou estruturar uma linha de raciocínio onde miraremos a importância do pensamento sustentável e as questões que dentro da área de desenho atualmente temos com o impasse desta questão do pensamento sustentável. E âmbito da estratégia didática, o contexto que vamos falar é sobre a enseñança online. Queria comentar com vosotros que a questão da sustentabilidade em âmbito do desenho não é tema novo. Nós temos Papanek, é um teórico que vem trabalhando com isso desde a década de los 70 e comenta já em seu livro que a educação para os desenhadores se basa em aprender habilidades, nutrir talentos, compreender conceitos e teorias. E isto dentro de nossa área e, además, deve adquirir uma filosofia, um pensamento para actuar no contexto que vivimos. E eles já, neste momento, lamentavam que as escolas iam por um caminho errôneo, dentro de sua percepção. Não ensinavam as habilidades que necessitavam para relacionar este contexto e unir processos e metodologias de pensamento. Então, comenta que já, neste momento, já era um modo de ensinar desatualizado. Vou contextualizar a filosofia sustentável de Papanek, vale? É pouco distinto do que vamos tratar hoje, porque ele veia a questão de sustentabilidade como um resgate cultural e um âmbito menos tecnológico e mais artesano, diríamos assim. Nós outros o que vamos ver é que este contexto sustentável se ha evolucionado no âmbito do desenho e já nós vemos âmbito tecnológico apartado da sociedade, mas adelante já explico este ponto. Também comento que Parker e Morin comenta que no contexto de los anos 70 hasta hoje, temos uma sociedade muito mais complexa. E então, abordamos isto como devemos ter uma escala sistêmica e comunitária. Também devemos comentar que a educação deve ter estas estratégias e estas questões interdisciplinares internas a nível sistemático e que nós outros como professores devemos ter uma visão onde devemos abordar a competência do desenho como elemento co-criativo, em que vamos relacionar estes elementos com a sociedade. E Manzini aponta que nós outros como desenhadores somos os atores de coordenação destas outras questões. Mas adelante vamos mirar estes temas também. Aqui o que comento é que nós outros devemos ter um câmbio de perspectiva entre uma questão linear hacia uma questão circular. Linear, nós outros como desenhadores somos arte aplicada. Teníamos uma ideia de que esta questão de formular um objeto se consome e se agota, e aí se queda. Agora, nós vamos a uma mentalidade circular, onde o que eu produzo devo ferir o menos possível
todos os contextos medioambientales, sociales y todas estas cuestiones. Entonces, la metodología de enseñanza está pautada entre solucionar uma problemática, realizar um processo que vá dar algum elemento, seja ele objeto ou não, e abordo na solução, pero esta solução sempre me genera um problema que está aí como um resíduo, não? Então, eu o que tenho nestes elementos que ensino aos alunos é que seja um elemento funcional, que tenha uma forma, que tenha um material e que seja factível de fabricar. Este é meu enfoque linear. Al ter um enfoque circular, eu passo a ter um contexto, que é este círculo prévio a todo este processo que hemos falado. Tenho problema, processo e solução também, pero minha solução tem que reverberar a contextos que volvam a ser factíveis a meter isto no processo de novo. Ou seja, de algum modo tenho que pensar em não generar resíduos ou que tenha habilidades ou já planteie em origem como vai ser esta circularidade. Para isto, necessito outras habilidades muito mais amplias, porque o mundo é complexo. Eu não posso fazer mi pão como se dizendo, hago a receita, pongo na fábrica e lo consumo e já está. Há outros fatores que estão involucrados nisto. Fijaros de la linha função, material, forma, produção, a los contextos que enfrentamos agora. Então, o pensamento sustentável está dentro da sociedade. Então, o desenhador tem que entender sobre ciências sociais, sobre ciências comportamentais, sobre um processo mais experimental, porque, como dizia Einstein, os problemas generados em um modelo não se podem solucionar do mesmo modo que nós outros raciocinamos. Então, há que ter aí um âmbito experimental, um âmbito muito forte de cognição, também algumas vezes de estatística, não, para ler como está sendo este processo, métodos que agora mesmo é crucial na hora de trabalhar e estar mirando o usuário e não perder esta funcionalidade também, materiais e fabricações. Então, compreendem agora que a visão do desenhador é muito mais ampla e muito mais dentro do pensamento sustentável. Então, temos aqui uma visão de Roger Milton, que diz que a sustentabilidade é justo esta questão do ciclo do produto, desta questão do impacto em la vida de los demás, e esta questão de Denis, que comenta que o pensamento sustentável se define basicamente por las tomas de decisões que não provoquem consequências negativas em gerações futuras. Pensamos aqui em la toma de decisões. O desenhador tem que ter uma visão prévia à sua ação, em que contextualize vários elementos sistemáticos que tenham relação com estas questões que vai generar, seja ele um produto gráfico ou um produto, seja ele o que seja, tem que ter uma visão metodológica e uma visibilidade sistêmica prévia à sua ação. E também tem esta questão de que, dentro destes aspectos, a enseñança do desenho deve de estar pautada a esta questão da sustentabilidade como parte integral da educação e uma alfabetização em sustentabilidade. Hacemos isto bem? Não lo sei todavia. Temos aí um ponto débil porque toda vez pensamos em ecologia, sustentabilidade, que não vá de mano com o desenho, dado que nós outros desenhadores fomentamos a sociedade do consumo. Então, quizás há que adaptar aí a visão do próprio professor e do estudante, não sei, eu creio que mais de quem ensina,
e os outros desenhadores que já foram adaptados a este sistema de consumo, que o estudante, porque o estudante vai ver limpo, não, destas questões. Então, Kahn comenta que para uma educação sustentável, a educação, não, do desenho com enfoque sustentável deve enfocar no pensamento estratégico, que é isto, pensar antes de actuar, e da sistemática que isto compreende em las outras áreas correlatas ao desenho, não? E uma visão futura que prevê que este impacto não vai generar problemas futuros, además de constituir valores e ter claro estes sistemas interconectados, que nós outros hacemos parte de um ecossistema que não podemos estar desconectados deles. Para isto, então, os educadores são fundamentais para trabalhar estes conceitos, mas ela também comenta um aspecto interessante, que são conceitos visuais, que contribuem com esta alfabetização, e que nós outros logremos construir um diálogo visual nisto, e de aí potenciar um câmbio de comportamento e um câmbio de visão. Também incluir como Manzini trabalha com esta questão do desenho para todos, este câmbio social, esta questão de discursos políticos, sociais, ecológicos, esta questão colaborativa interdisciplinária, porque atualmente o desenhador vem com a mentalidade, hasta pouco tempo, que ele era a pessoa que solucionava todo e não necessitava de outros saberes trabalhando com ele. Então, também há que educar que ele é uma peça que tem uma visão estratégica, pero necessita da informação de los demás. Aqui também temos um ponto bastante importante entre a presencial e a online, de âmbito de ensinança. Quando estamos em um contexto online, o professor instrui o aluno, pero o margem de corrigir ao momento do processo de raciocínio do aluno é muito pequeno, porque, por exemplo, imaginem um taller de projeto. Quando estás com o aluno presencial, lo notas que vas por um caminho e logras corrigir-lo ao momento. Isto em la online queda muito mais logras corrigir-lo, pero não é ao momento. O que inclui aí uma estratégia didática diferente, entre que é imprescindível que se cree instrumental, visuais que fomentem um caminho ou que constituem uma autonomia do aluno, que ele logre trabalhar com estes elementos e formar um raciocínio de um modo mais coerente, não? Porque já dá as questões que ele pode relacionar e trabalhar visualmente. É como minimizar um pouco erros que podem vir, dado que o professor não está aí ao momento para corrigi-lo. Então, como comenta Kahn, é importante esta questão da didática profissional, visualizando esta questão da metodologia visual. Agora mesmo não tenho a ferramenta visual, mas entendo que é imprescindível que se genere uma ferramenta que dê suporte, que o aluno cree um pensamento de projeto, de desenho e sustentável, onde estejam todos estes elementos correlacionados, que ele visualize que há fatores que ele tem que ter em conta ao trabalhar com a problemática. Entendo que é importante que o aluno tenha um sistema de visualização desta problemática, onde ele logre
poner em correlação isto e como se em um grande papel logre conectar os elementos que ele necessite e daí visualizar como estes elementos podem estar afetando seu trabalho e não em um modo linear, mas em um modo sistêmico, correlato, não? Como se fosse um mapa mental. Poderia ser um sistema assim, e estruturar um pensamento sistêmico e um pensamento projetual sistêmico também. Então, como comentamos, é muito importante que se inclua todas estas questões interdisciplinares, que se desenvolve empatia, tenha esta questão de local e global muito constituído, para então que nós tenhamos ferramentas estratégicas para fomentar este pensamento crítico. É importante a ferramenta que seja um suporte que ajude o estudante a pensar, não solucionar. A ferramenta não deve solucionar os problemas. A ferramenta deve generar autonomia de pensamento. Então, que ele veja que se ha hecho algo mal e se seu resultado final não condiz com sua estrutura inicial, perfeito. Eu não aqui, mas já he usado ferramentas que passou isto com um grupo de alunos que, visualizando a ferramenta e o resultado final, eles mesmos han reconduzido o processo porque viram que o que eles haviam generado de contexto não condizia com sua solução final. Então, entendo aqui que esta é a potencialidade de uma ferramenta assim, que ajude ao aluno a ser autônomo e pensar por livre e solucionar suas práticas, porque o professor não vai estar ao lado dele continuamente. Acoplo aqui questões de habilidades do desenhador contemporâneo, que é uma investigação que já vem sendo feita com metodologias também. Trago aqui só o contexto do novo desenhador com as habilidades contemporâneas e vinculadas à sustentabilidade. É uma investigação destes três professores que comentam que a molécula que a enseñança do desenho deve trabalhar seria que o desenhador, ao sair da universidade, deve ter consciência social e política, deve ter uma habilidade de trabalhar com um projeto centrado no humano, não? Com o usuário muito presente, deve ter um pensamento crítico e estratégico, também uma consciência ambiental, trabalhar a empatia e a questão das cocriações, não das habilidades cocriativas. Muito distinto, podeis ver, do início do outro desenhador lineal, que o único que ia ter contato era com o mercado, a fabricação e o produto, não? Então, aqui está a complexidade e a complexidade da enseñança também. O que comento é que seria imprescindível que se generasse alguma ferramenta que tivesse muito claro estas questões de metodologias visuais, que fosse muito entranhável para que o aluno tivesse possibilidade de fazer suas relações e conexões como ele vê dentro destas questões fundamentais, não? De consciência ambiental, social, o usuário, este pensamento sistêmico, habilidades de dialogar com os demais, e seria uma ferramenta que guiasse, não, a autonomia do usuário, do estudante. Então, dentro deste contexto, vejo que há uma necessidade, sim, de criar uma ferramenta, pero muito visual, que logre que o aluno tenha esta estrutura, que logre fazer conexões, que logre visualizar possibilidades e generar aí no aluno um aprendizagem autônomo e que ele logre co-criar ou dialogar
estas questões com os outros saberes que são atualmente de uma magnitude complexa. Muitíssimas graças por sua atenção e agradeço a questão de estar aqui e a financiação que temos para esta investigação. Graças.